uma nova visão. Hoje a temática é o perdão como caminho. Você guarda mágoa? Você tem alguma culpa dentro de você? Há aqueles que têm e aqueles que pensam que não têm. Todos temos mágoas e culpas que fazem parte do nosso processo de convivência humana na nossa dinâmica evolutiva espiritual. O primeiro passo talvez seja poder compreender de que mágoa e culpa são processos habituais que comparecem no nosso cotidiano sem que isso precise necessariamente nos envergonhar. Às vezes nós temos vergonha de dizer que estamos magoados. É mais fácil até de dizermos que nós nos sentimos culpados. Mas mágoa nós temos uma certa resistência, como se isso nos desqualificasse. Mas efetivamente, todos temos esses sentimentos em maior ou menor quantidade, intensidade, volume, e que podem estar colocados dentro do nosso coração como algo em transição ou algo cáustico, venenoso, difícil, ruim, impeditivo de fazer o nosso movimento evolutivo e subtraindo a nossa liberdade de viver, dependendo da intensidade, da qualidade com que esses dois sentimentos, esses dois aspectos dessa mesma moeda, mágoa e culpa, comparecem na nossa vivência cotidiana. A antítese desses sentimentos é o perdão. Mas o que é o perdão? Etimologicamente, a palavra significa o ato de doar por inteiro, perdoar. Doar integralmente, como alguém que faz um pernoite, passa a noite inteira, faz um percorrido na cidade, faz um circuito na cidade inteira. Perdoar é o ato de fazer esse movimento de doação de tal modo a poder fechar um ciclo. O perdão, portanto, é uma virtude que fala do ato de fazer uma movimentação que diz respeito à amorosidade. É filho do amor o perdão. O amor é a mãe do perdão através da misericórdia. E o perdão, ele, portanto, nos desafia no cotidiano a podermos lidar com mágoas e culpas. Se nós pudermos, assim, avaliarmos o perdão, nós poderíamos dizer que ele funciona numa perspectiva que envolve duas instâncias, aqui o eu e aqui o ego. O ego é aquilo que coordena a nossa vida psicológica, é o eu humano. É uma dimensão que está colocada para esta encarnação. O eu, ele fala da nossa transcendência, da nossa origem, da nossa ascensão primeira e última. Fala da nossa natureza essencial. Fala do nosso espírito, portanto. O eu, ele é a dimensão que Allan Kardec perguntou aos espíritos na questão 88 de O Livro dos Espíritos. O que era o espírito? Do que era formado o espírito? De como é que se constituía o espírito? E os espíritos responderam, é uma centelha, é um clarão. Falando, portanto, dessa nossa dimensão luminosa. Aqui está a nossa dimensão luminosa. O grande desafio para o ser humano é poder articular o eu humano com a nossa transcendência luminosa. É poder permitir que o ego seja servo do eu superior. Quando o ego se coloca como agente do eu superior, nós estamos num bom caminho. Mas quando o ego assume o palco da nossa existência e comanda a nossa vida, nós estamos perdidos quase sempre. Porque o ego é uma dimensão limitada. Aqui está a nossa fonte de sabedoria, de verdade, de justiça, de amor, de misericórdia e de perdão. O perdão real, ele se origina daqui e não daqui.
O perdão egóico é limitado, é circunscrito, é negociado, às vezes está mais no campo da convenção humana, da articulação diplomática, da conveniência política, da cessão aqui e acolá para poder lidar com determinados conflitos. Mas o perdão, numa perspectiva real, profunda, ele só existe quando ele traz a sua matriz das nossas entranhas. Perdoar é um ato que está além do humano. Ele requer a dimensão do espírito que somos, na nossa essencialidade. Perdoar alguém que viola a nossa confiança, alguém que mata um nosso filho, alguém que estupra, crueldades, essas dimensões, por exemplo, de ofensas, de agressividades, e perdoar-se por ter feito alguma dessas coisas citadas, é uma dimensão de gravidade e de intensidade que só o ser humano, se colocando numa perspectiva sobre-humana, só sendo um ser transhumano, ele é capaz de poder lograr, experimentar um trabalho de dissolver a mágoa, se alguém me fez, ou a culpa, se eu fiz para o outro. Mas nesse movimento conceitual aqui, culpa e mágoa, eu disse que todos nós tínhamos, porque faz parte. Você foi sentar aí, pisou no pé do outro, se sente culpado, pede desculpa, a pessoa logo desculpa você, porque foi uma agressãozinha, e você logo se refez num pedido de desculpas. E o outro te ajudou a refazer isso, se liberando de uma mágoa, porque você pisou no pé dele, liberando você através de, sim, não tem problema, foi nada. Mas se ele pisar na tua unha encravada, você já não vai pedir desculpa prontamente. Talvez você demore uns 15 minutos ou meia hora para poder gerir a dor da unha encravada pisada. Ou se ele pisar no teu sapato recém-comprado e machucar o sapato, sobretudo se for de uma donzela, então isso vai ser problemático, vai demorar pelo menos aí um tempinho para que a pessoa vá trabalhando dentro dela e talvez ela nem consiga, ou consiga, quem sabe. E quem pisou fica incomodado, mesmo tendo pedido desculpa, e numa perspectiva egóica o outro desculpou, mas não desculpou. Porque você olha para a cara do outro, o outro está com a cara amarrada. Até porque está sentindo dor, no caso da unha encravada. Então, de vez em quando, você vai dar uma olhadinha para ver se o outro já se refez. E dá um sorrisinho, confirma, e o outro confirma ou não, dizendo se o perdão ainda está aqui ou se ele já foi para cá. Então, você, numa perspectiva inicial de ter sido pisado, precisou de 1 minuto para perdoar, mas se a unha está encravada ou o sapato é novo, você precisou de 20, 30 minutos para perdoar. Então, mágoa, ela se estabelece, e culpa se estabelece no nosso dia a dia. É normal, uma pessoa que não sente culpa e não sente que foi agredida, é uma pessoa inerte. Se você chegar e encontrar uma pessoa assim, ela é um doente psiquiátrico. Ele é completamente insensível, ele não pede desculpa e não acha que fez mal a ninguém, muito embora possa ter cometido uma crueldade naquele momento. Então, a mágoa e a culpa são conteúdos que nos ajudam a caminhar, chamam-nos a atenção que a gente tem que refinar comportamentos. Mas esse conteúdo que está numa perspectiva de normalidade, ele pode se agravar e se transformar em algo invasivo e não desejável. Até aqui ele é desejável, porque ele faz parte da estrutura do cotidiano. Você dá uma cortada, por exemplo, no outro no trânsito. O outro buzina, você faz um sinal, pede desculpa, o outro se refaz. Mas se você cortar e bater o carro, aí você já não, um sinalzinho só não vai resolver a encrenca. Há que descer, às vezes precisa de um mediador, e às vezes aquilo pode degenerar numa agressão física. Vejam que para se sentir magoado ou se sentir culpado, depende da intensidade, da falta cometida e da capacidade do outro poder perdoar você ou você se perdoar. Há situações que a gente precisa de 1 minuto para perdoar, precisamos às vezes outras de 1 hora, às vezes nós passamos 1 dia para digerir uma encrenca, às vezes 1 mês, às vezes 1 ano,
às vezes, uma encarnação e a gente não diluiu de todo. E passa para outra encarnação, porque nós não fomos capazes de poder diluir uma falta que foi demasiadamente invasiva, agressiva e nos feriu tão profundamente que nós não temos recursos para poder suplantá-la, nos liberando dela, porque não temos suficiente capacidade de amor para nos autorizar a superação daquela agressão. Ou, em tendo cometido a falta, nós ainda não temos amor suficiente para nos perdoarmos e aí a gente encalacra, fica num círculo vicioso, na rotatória, no looping e não consegue sair daquela posição. E fica experimentando o remorso e fica rodando esse processo. Ele aponta numa direção que fala exatamente dos desdobramentos de uma culpa e de uma mágoa que não são desejáveis. Quando eu trabalho só egoicamente e não consigo perdoar. Se é um processo culposo, eu entro no remorso. Se eu entro no remorso, que não é desejável, que não é normal, que não é natural, porque é sempre algo que nos remete a sofrimento, a dor e a desequilíbrios, se não consigo trabalhar o remorso, eu caminho para a autopunição como uma tentativa de resolver às avessas a encrenca que eu fiz. Ou, se alguém me lesou, eu saio da mágoa e passo a viver o ressentimento, o rancor, e se eu não consigo trabalhar isso, eu posso partir para a vingança. Aqui eu me vingo de mim, porque eu fiz. Aqui eu me vingo do outro, porque o outro me fez. Vejam que é uma moeda com duas faces, que vão se entrecruzando. E se eu continuo nessa perspectiva do não perdão, eu continuo aprofundando o meu desequilíbrio, seja da culpa, seja da mágoa, ou do mix, que habitualmente acontece, e aí eu vou para um processo de disfuncionalidade, que vai afetando desde o meu corpo físico, até o meu psiquismo, na minha esfera mental mais profunda, as minhas relações sociais, a minha emocionalidade, até a minha dimensão de sintonia espiritual. Eu me desconecto do meu anjo guardião, eu me desconecto das forças superiores da vida e começo a fazer transacionamentos espirituais de baixo teor vibratório, entrando naquilo que em espiritismo se chama obsessão espirítica, obsessão de espíritos. Os espíritos passam a nos deter e a nos influenciar de tal modo a nos conduzir à existência negativamente, em função de uma dificuldade que eu apresentei e na minha resistência ao não perdão. As alterações vão desde a estrutura física até a dimensão espiritual, significando, portanto, que o não perdão, ele vai congelando a minha existência. A vida deixa de fluir, é um lago que congela, eu não consigo mais navegar. Essas alterações que estão no nível da emocionalidade, em relação ao valor moral do perdão, elas vão afetando a minha energia perispiritual, deságua no corpo físico na forma de doenças nessa vida ou nas outras, me conecto com espíritos necessitados que guardam sintonia com o meu tipo de conduta, culposa ou vingadora, e eu passo então a experimentar desconexões sociais, me transformo numa pessoa deprimida ou agressiva, dependendo de que se eu fiz o mal para os outros ou os outros me fizeram, eu vou então me embaralhando, de tal modo que se esse processo se aprofunda na minha mente, às vezes o meu adoecimento, que é físico, emocional, psicológico e espiritual, ele ganha uma profundidade e eu tento me livrar da dor me matando, o que é o fracasso total, ou eu tento me livrar da dor dizendo, eu vou acabar com o outro. Todas as duas tentativas têm uma intencionalidade de alguém que quer se ver livre do sofrimento, que sofreu ou que causou ao outro, e busca essas alternativas que são patéticas, porque elas só agravam o processo, remetendo a encrenca não resolvida para uma outra existência, porém agravada na sua dinâmica. Por isso, Jesus diz, reconcilia-te com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não entregue ao juiz, o juiz não entregue ao oficial de justiça,
e este te encerre na prisão, que é o novo corpo, e não sairás de lá até que tu pagues o último ceitil, querendo significar que se eu não me reconcilio comigo ou com outro na relação comigo, eu jogo o meu processo para o mundo espiritual, a minha consciência, que é o juiz, me culpa, a minha consciência me conduz aos oficiais de justiça, que são os bons espíritos, e eles me ajudam a eu fazer o recaminho, reitinerar o meu descaminho, voltando atrás, portanto, no processo libertador, fazendo a internação no novo corpo, ou seja, reencarnando e trazendo no corpo os desafios necessários para que eu possa me liberar das dificuldades em que eu fiquei absolutamente congelado. Trazendo no corpo, nas patologias mais graves, como a esquizofrenia, o autismo, em que eu experimento no meu próprio ser o desequilíbrio que eu cometi aos outros, imputando-me uma culpa e querendo fugir desses crimes cometidos no autismo, por exemplo, me ensimesmando, não querendo fazer contato com a realidade, ou dos quadros psiquiátricos graves, qual a esquizofrenia, no qual culpa e mágoa vêm associadas em regime de toxicidade, portanto, não desejado, o processo vai se agravando e eu, então, dilacero o meu psiquismo de tal nível que renasço e trago uma predisposição mórbida para uma doença em nível mental e desenvolvo um transtorno hebefrênico, esquizofrênico, que é uma esquizofrenia que surge habitualmente na idade jovem, com o futuro sempre muito sombrio do ponto de vista da reconstituição desse ser. Que por mais que haja atendimento terapêutico, médico, esse indivíduo sempre ele vai num movimento delicado, instável e quase sempre vai se desagregando. A reencarnação já é uma terapia. O perdão já está posto como uma terapia através da patologia. A patologia em si mesma, ela é uma intervenção psicoterapêutica para aquele espírito que delinquiu gravemente, cometendo crimes que às vezes não foram justiçados. Até doenças mais simples que podem aparecer no agravamento do mal, quando eu recebo como filho aquele que eu matei, ou eu renasço com uma alteração de anencefalia, por exemplo, uma parte do meu encéfalo é subtraída, em função de ter cometido o crime de um tiro na cabeça. E, com isso, essa culpa ela se agrava e, como mecanismo divino de restauramento do meu processo libertário, eu renasço num corpo, iniciando um caminho de auto-perdão, drenando para o corpo as mazelas que ficaram na forma de culpa, entrando num atendimento de UTI, vivendo 9 meses, mais alguns meses outros, fora do corpo, fora do útero, e experimento ali uma terapia intensiva para desencarnando, voltar a reencarnar, apresentando ainda alterações agora as mais leves. É o espírito que está fazendo o caminho de volta. Vejam quantas dificuldades surgem em função de uma resistência ao perdão. E não poucas vezes nós encontramos no próprio lar, na conta de inimigos que fazem parte do meu circuito doméstico, desafiando-me o perdão ainda não dado. Como vi recentemente de uma mãe, abrigando 2 crianças, em torno da qual se transformou a sua vida num drama maternal. Porque uma era normalíssima, com comportamento adequado, enquanto que a outra era de um comportamento exemplar, politicamente perfeito. No entanto, essa que era adorada por todos, carismática, criança de 7 anos, que tinha um comportamento incomparável do ponto de vista da sua postura infantil, porque era uma criança prestativa, uma criança educada, refinada, a mãe tinha ódio dessa criança. E a que era normal, capetinha, ela tinha um relacionamento normal, maternal. Essa que era boazinha, que ela deveria, pelo comportamento, amar, ela dizia, as minhas entranhas tremem quando ela se aproxima de mim. Quando ela me faz massagem nos pés, que eu permito para favorecer uma aproximação, eu sinto cólicas no abdômen. Às vezes eu sinto raiva, às vezes eu sinto ódio e raras vezes eu sinto compaixão.
ela diz para mim: mamãe, tu és a melhor mãe do mundo. Eu chego em casa, dizia a mãe, abro a porta e no corredor estão florezinhas colocadas no corredor para me recepcionar, colocadas por ela. E, dizia a mãe, outro dia ela me abordou e disse: mãe, tu não me amas, não é? E eu então, olhando-lhe nos olhos, disse: minha filha, eu não amo você do jeito que você merece, mas eu vou conseguir amar. Eu vou conseguir amar do tamanho do universo. E as lágrimas das criancinhas começaram a escorrer diante da mãe. Os espíritos, em sendo consultados, numa reunião que se fez espontânea e a comunicação se estabeleceu e a consulta foi possível ser feita a um benfeitor na casa espírita em que essa senhora frequenta, disse a ela: minha filha, vocês dois vêm num movimento multimilenar de agressões recíprocas. Ora um se vinga, ora o outro desforra, ora o outro vai. E esse espírito que está como sua filha já perdoou você. Ele quebrou o ciclo. Agora é a sua vez de perdoá-lo. Ou você perdoa, ou você vai deixar essa chance passar. Porque ele renasceu, trazendo o perdão já constituído na alma. Ele já saiu na frente. Agora você precisa ir atrás, apoiando-se no exemplo bom que ele deu. Os meses passaram, essa mãe quase sai de casa por causa dessa criança, porque ela ficava envergonhada de si mesma. O relacionamento de conjugalidade ficou por um fio, porque ela tinha uma pegada desproporcional com a criança e o esposo se contrapunha. E esse processo então foi se diluindo à medida em que ela foi se esforçando e hoje ela tem uma relação amistosa. E diz-me, às vezes eu sinto uma ternura por ela. Inverteu-se os papéis das emoções. Agora é mais raro a raiva, raramente vem o ódio, menos frequente a raiva, e foi aumentando a compaixão. Quando nós não perdoamos, nós trazemos para as próximas vidas, do ponto de vista socioespiritual, reencontros com desafetos que falam de contas que nós precisamos atualizar. Por isso, num olhar que nos remete para uma perspectiva de perdão, nós precisamos ir superar o desafio fazendo esse caminho que está proposto, que é o mergulho do ego no eu, para trabalhar as nossas culpas, as nossas mágoas, que vão surgindo todos os dias em processos de aprendizado. Porque pensa-se que o perdão é bom para o outro. O perdão também pode ser bom para o outro, mas é fundamentalmente excelente para quem perdoa. Quem oferece flores fica perfumado, mas quem recebe as flores pode jogar no lixo, nem tocar nas mesmas. Então o perdão é bom para quem faz o perdão, quem exercita a capacidade de amorosidade, doando-se mais um pouco. Como a caridade é boa para quem faz, não é boa para quem recebe. Às vezes quem recebe se beneficia e aproveita a oferenda afetiva, material. Às vezes não. Mas quem faz torna-se sempre uma pessoa maior. Então o perdão é esse ato de enobrecimento de alguém que, mergulhando dentro de si mesmo, é capaz de poder reestruturar o ego que ficou afetado por culpas e mágoas. Nesse caminho, há que fazer o que Allan Kardec propõe em o livro O Céu e o Inferno, que são 3 passos básicos: arrepender-se, a expiação e o movimento de reparação. O codificador é de uma beleza e de uma propriedade quando ele coloca o arrependimento e não remorso. O remorso é um descaminho, é o do não perdão. O arrependimento é de alguém que se recompõe, que se refaz. E perante o outro, assume uma posição de humildade e é capaz de se colocar diante do outro humildemente pedindo perdão. Ou reconhecendo a sua falta, ou fazendo esforço para perdoar o outro que veio ao seu encontro, solicitando a atitude de perdão. Logo, o arrependimento é esse passo primeiro, a dissolução das negatividades é um passo subsequente,
nós sentimos a expiação é o sofrimento do desconforto que a gente sente quando o outro nos magoa, ou quando a gente magoa o outro, e esse desconforto ele vem junto com o arrependimento, às vezes se segue e vai desaparecendo à medida que nós fazemos o terceiro passo que Allan Kardec propõe, que é o da responsabilização pelo mal que fizemos, reparando o mal. O Espiritismo não é uma doutrina na qual nós nos libertamos dos males que fizemos só pedindo a Deus e Deus me perdoa e está resolvido. Nós não transferimos a responsabilidade de refazer os nossos passos a alguém, nem ao divino. Nós suplicamos ao divino que ele nos dê a possibilidade de, junto ao outro, nós reconstituirmos a nossa relação a partir de atitudes lúcidas, plenas, capazes de restaurar no outro e em mim mesmo o movimento da recuperação. Esse é um processo, portanto, que pela via da reparação eu restauro uma relação e como um osso quebrado que se consolida, naquele ponto muito dificilmente eu torno a cair, porque eu faço um aprendizado naquele campo e cresço eu e o outro, quando o outro aceita essa correspondência, porque ele pode não aceitar, mas é da minha decisão, no caminho do perdão, fazer a escolha pelo perdão. E nessa escolha, nós vamos encontrar, na perspectiva do Espiritismo, a compreensão de que o Evangelho nos ajuda nisso, quando nos convida para fazer uma avaliação de que o perdão, ele só é possível se eu me auto-perdoo. O auto-perdão é a base fundamental para que eu perdoe você. Se eu não me perdoo, eu não perdoo você. Como eu não posso te amar se eu a mim não me amo. Essa relação é uma relação dialética, que nasce, vai e volta, e é realimentada. Por isso Jesus diz, reconcilia-te, eu comigo mesmo. O Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, ele faz uma fala emblemática, mostrando que no reconcilia-te, o convite ao perdão está para aquele que cometeu o erro. Primeiro, reconcilia-te, ou seja, te refaz, te auto-perdoa. Aí segue, reconcilia-te com o teu adversário, é o segundo movimento. Ir ao encontro do outro significa dizer que eu vou ao teu encontro depois de ter me restituído a minha paz interna na relação comigo próprio. Se eu me auto-perdoo, eu vou a você desarmado, pronto para fazer o encontro. Se você não quer, diz o Espírito Emmanuel, então o outro assume o ônus de não ter aceito um perdão que você estabeleceu enquanto possibilidade. Você se liberta e o outro fica preso na encrenca da qual ele não consegue se liberar. Se o outro aceita, reconstitui-se então a relação em ti e na relação com o outro e globalmente o perdão se estabelece. Então, o auto-perdão é uma atitude fundamental para alguém que quer se libertar. E esse processo significa que o ego tem que se alinhar com o eu superior, numa linguagem psicológica, com o Cristo interno, na linguagem crística do cristianismo, com o Buda interno, na linguagem do budismo, com o Atma, na linguagem do hinduísmo. Ou seja, eu me reconciliar com o Deus que sou, com o Deus com D minúsculo, da qual eu fui egresso, sendo gerado pelo Deus maior. Nós somos deuses, vós sois deuses, dizia Jesus ao seu tempo, relembrando os versos de Davi, falando-nos, portanto, dessa nossa dimensão, que é uma dimensão superior ao ego, que é transhumana e que é a partir dela que eu vou constituir o meu processo libertário do auto-perdão. E a partir daí, então, eu consigo a principal cota de humildade para começar o caminho do perdão. É interessante porque Jesus, quando coloca bem-aventurados os misericordiosos, de onde advém o perdão, ele coloca só depois de dizer bem-aventurados os pobres de espírito, que são os humildes, bem-aventurados os que choram, porque todos nós precisamos, antes de chegar na misericórdia, fazer esse caminho, que é o caminho da humildade, experimentarmos as dores e a expiação,
eu choro pelo que me fizeram, eu choro pelo que eu fiz com o outro, com meu irmão, com minha esposa, com meu esposo, com o vizinho, com a pessoa num acidente, num incidente. É natural esse processo de dissolução, de dissolvimento das nossas mágoas e culpas através das lágrimas. Só é possível o perdão depois que eu faço essas instâncias que me levam, por assim dizer, a constituir o alicerce através do qual o perdão entra como uma manifestação da amorosidade, coroando a misericórdia luminosamente depois de toda uma atitude virtuosa que envolve a humildade, que envolve o bem-aventurados os que choram, que envolve a brandura, porque quando eu sou agredido, a tendência é eu revidar. Ou quando eu agrido, a tendência é eu me punir. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que é mergulhar na minha própria consciência e sentir que eu preciso refazer. E aí então venha bem-aventurados os misericordiosos. Vejo que há um encadeamento proposto por Jesus em um Sermão da Montanha que fala de um perdão que vem desde o primeiro passo, que é a humildade, para que eu possa fazer efetivamente esses passos do arrependimento, da atitude responsável que me habilita a que eu possa chamar para mim a autonomia da minha vida, assumindo as consequências daquilo que eu fiz, para, enfim, sair para um movimento de reparação moral, emocional, psicológica, espiritual, material, para então, finalmente, celebrar o perdão, fechando um ciclo, através do qual esse movimento de autorreconciliação, do reconcilia-te, me autoriza a dizer eu estou liberto, mesmo do crime grave que eu possa ter cometido. O tempo que eu vou precisar disso pode ser 1 minuto, pode ser 1 ano, pode ser 1 década, pode ser uma vida, ou pode ser muitas vidas. Um genocídio, às vezes, é muito difícil o espírito conseguir se reconstituir na mesma vida, quando ele gera crimes, crueldades que envolvem comunidades. Mas, quando eu vejo o Bernardo Eneiterson, que chefiou a 2ª maior clínica de aborto nos Estados Unidos e que perpetrou essa clínica ao longo do tempo mais de 80 mil abortos, quase uma cidade, ele fazer o movimento de despertamento através do estudo da fetologia e passar a trabalhar, contrariamente ao que fazia, para que os Estados Unidos pudessem esclarecer as mulheres numa luta contra o aborto, gerando filmes, películas que circulam o mundo e que veio a público, abriu mão de todas as riquezas que o aborto lhe proporcionava, com a máquina que é, nos Estados Unidos, as clínicas de aborto. Ele faz esse movimento exatamente inverso e, numa mesma vida, é um homem que talvez já tenha salvo mais vidas do que aquelas que ele eliminou. E talvez consciencialmente, quem sabe, ele tenha conseguido fazer uma reparação de um crime, de um genocídio, na mesma vida. Isso depende muito da escolha que cada um faz e da capacidade de amar a qual a pessoa se entrega. Paulo de Tarso perseguiu os cristãos, eliminou a vida de Estevão, enquanto Saulo cometeu barbaridades. No entanto, depois que ele se converte na estrada de Damasco e tomba de joelho numa atitude de humildade e diz: Senhor, o que tu queres que eu faça? Se colocando com absoluta entrega, com absoluta redução do seu ego e deixando que Jesus pudesse lhe falar ao seu eu superior, ao seu Cristo interno, ele se levanta e numa mesma vida se transforma num dos maiores apóstolos da história do cristianismo, ao ponto de dizer: ninguém me moleste, eu trago as marcas do Cristo. Escarrai, cuspi-me em mim, açoitai-me, pois eu já construí um santuário intangível a vossas mãos, no qual Jesus há de reinar para sempre. Um homem destemido, um homem que, com a mesma intensidade que cometeu os crimes, ele cometeu o processo libertário, porque a sua consciência dizia que tinha que fazer assim, em nome de Moisés, e ele, quando se converte, ele coloca esse mesmo potencial maximizado pelo conhecimento do cristianismo e faz uma ação que sobreleva todas as suas ações negativas,
bem ajustando-se na fala de Pedro quando diz que o amor cobre as multidões dos nossos erros. A capacidade de amar, ela é capaz de reduzir as nossas encrencas e nós transformamos as nossas encrencas em aprendizado. Porque no fundo, o perdão é um caminho que eu preciso fazer e que depende esse caminho para que eu feche esse perdão da minha capacidade de amar, da intensidade da falta cometida contra mim ou contra o outro e da minha escolha, da minha vontade, do meu querer, da minha determinação para lograr conseguir aquele objetivo. Esses 3 variáveis, eles falam do tempo que eu preciso para me recuperar numa mesma vida ou uma outra vida. Às vezes eu jogo para uma outra vida o rescaldo daquilo que eu não consegui refazer numa vida só, ou daquilo que eu não consegui refazer em mim do que os outros me fizeram, mas ainda assim eu caminho em cima de um aprendizado, que fica por ser completado numa outra existência. Perdão é igual à aprendizagem, porque nós aprendemos com ensaios e erros. E esses ensaios e erros nos oferecem essa capacidade de aprender consigo mesmo e com o outro na dinâmica existencial do cotidiano. Por fim, poderíamos dizer que em nos perdoando, será possível olhar para o outro de uma forma mais misericordiosa. E se alguém te fez algum mal, alguém te machucou, seja ele quem for, e quem mais nos machuca são aqueles que mais nos amam, porque se o pipoqueiro que passa na rua agride você, não faz diferença. Mas se for alguém que você ama, que agir com você de uma forma indébita, você fica chateado. Porque há um laço que não foi correspondido, não foi honrado. E é aí que está o desafio. Se o outro conseguiu fazer isso contigo, aqui alguns passos que eu deixaria à guisa de reflexão. Qual a intenção positiva do outro? Porque ninguém faz o mal pelo mal. No fundo, mesmo quem comete um crime, ele, no fundo, quer fazer o bem, quer alguma coisa de bom. O garoto no Realengo que saiu atirando nas pessoas e que fez aquela chacina, psiquiatricamente, era alguém que queria matar aqueles que lhe fizeram sofrer numa certa medida. Mas ele escolhe uma metodologia equivocada. Alguém que se suicida querendo se liberar da culpa quer matar a culpa. A intenção é boa, mas o método é completamente inadequado. Alguém que vai e mata o outro para limpar a honra, a intenção é positiva, ele quer se limpar, mas ele suja-se mais com sangue e com a culpabilidade da ação cometida, porque o método usado foi inadequado. Então, isso a neurolinguística nos ajuda muito a entender no escalonamento de perguntas, perguntando-nos sempre o que desejaria de bom aquela pessoa ao ter feito isso. E repetindo essa pergunta a cada resposta. E você vai ver que no fundo, lá no fundo, todo mundo quer alcançar algo de bom. Porque no fundo, todos nós somos seres intrinsecamente bons que nos perdemos no caminho e passamos a ter uma conduta incongruente com a bondade. De que modo eu contribuí para que o outro me agredisse? E se fosse eu que tivesse feito o que o outro fez? Como é que eu gostaria de ser visto, olhado? E se eu perguntasse a alguém, a avó daquela pessoa que me agrediu, a mãe daquela pessoa que me agrediu, o que ela diria a respeito dessa agressão? A gente começa a ampliar e sai dessa relação de corredor, porque a mãe do outro teria a te dizer muito da história do outro. Ela tem um outro olhar. O teu avô teria um outro olhar. E aí, o olhar pelo olhar de uma testemunha é muito interessante. Mas não é uma testemunha, não é o seu advogado de defesa, nem o seu promotor que vai acusar o outro. É alguém, como Jesus propôs, chama o outro a sós, se tu não te resolve com ele, chama uma ou duas testemunhas. Mas a gente chama as pessoas que vão concordar com a gente quando tem uma encrenca, né? E se essas duas pessoas, dizia Jesus, não resolverem, chama a igreja, chama o grupo. Mas a gente faz exatamente as avessas. A gente quer resguardar o nosso direito e às vezes quer atacar o outro buscando as testemunhas comprometidas, que não são testemunhas. Então, esse olhar do outro. E se for um guia espiritual, como Jesus veria isso? Como Gandhi veria isso? Como Chico Xavier veria isso? Como Martin Luther King veria isso?
Como um grande homem que você admira, se ele pudesse ser consultado, o que ele diria? E o que diz o teu Deus interior? Na meditação de alguém que consulta o teu Deus interno. Aí você terá chances de vencer a mágoa e a culpa. Porque, como diria a criança, perguntando ao avô, vô, mas como é que é isso? Perdão, ele briga com a mágoa, com a culpa? E o avô disse, são 3 gladiadores, mágoa, culpa e perdão. Eles brigam dentro da gente. E a criança perguntou, e quem ganha o conflito? Logo atendo-se ao processo bélico da violência. E quem ganha a briga? E o avô sorriu e disse, aquele que você alimenta. Se você alimenta a culpa, ela vai crescer, vai se transformar em tóxica. Se você alimenta a mágoa, ela vai se converter em rancor. E se você alimenta o perdão, você se liberta. Você se liberta. Vamos às perguntas. Quem quer perguntar? Ali, por favor. Eu imagino que só venha a pergunta fácil agora. Mas se vier uma difícil, a gente deixa para todo mundo pesquisar. Inclusive os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Ok. Boa noite. Boa noite. Não é bem uma pergunta, é uma colocação. Eu, enquanto assistia, eu fazia uma avaliação dialética das suas colocações e eu gostaria de saber se o meu raciocínio está correto. Eu olhava o eu como sendo um lado da dialética, esse eu contemplando a minha consciência e, portanto, ali está a minha essência, ali está o ser, sim, e ali está o espírito. Sim. Do outro lado da dialética, que você chamou de antítese, está o ego, que é formado pelas convenções. E o meu raciocínio esse caminho mencionado durante a exposição é o exercício da reencarnação. É o exercício dialético, aonde eu, conhecendo-me a mim mesmo, eu poderei e vou chegar, Jesus assim o disse, chegarei à síntese, e a síntese é o amor. Eu não sei se o meu raciocínio está correto, mas eu imagino que o perdão seja o caminho a me levar à síntese, que é o amor. O perdão, ele leva ao amor como a síntese do aprendizado. O aprendizado é o que fica quando você perdoa. Você se torna uma pessoa maior, grande, porque você se tornou uma pessoa mais robusta e você pode enfrentar um novo desafio igual ou maior para ser testado, porque você já superou aquela dificuldade que está num âmbito menor. O perdão, ele leva para a maturação do espírito e a sua amorosidade lhe dá maior competência para o enfrentamento das dificuldades. Porque se você bate na cara de uma pessoa, ela pode revidar. Mas se ela tiver serenidade, ela diz, por que você me bate? Como dizia Jesus. Então, são atitudes diferentes. Jesus trata a questão de uma forma brilhante, porque ele nos traz o perdão como esse caminho de aprendizado no qual ele está muito distante da covardia e da passividade, mas também muito distante da vingança e da beligeração, do revide. Por que tu me bates? Se falei mal, me dá prova deste mal, mas se eu falei bem, por que tu me bates? Enquanto o outro trazia a agressão, ele mostrava a face da pacificação numa atitude ativa e não passiva, covarde, tola. Então ele chamava a atenção do outro. Essa é a atitude do perdão. E culminava essa atitude numa gestão do amor profundo e sendo agredido após efetivamente desaguar na sua crucificação, que foi a resposta máxima ideológica que se contrapunha a uma atitude de grande amor com que ele votava a humanidade. Ele perdoa e do alto da cruz, ele mostra que ele estava acima daquela circunstância quando roga a Deus que perdoasse aqueles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E ninguém pensa que era um delírio de alguém que estava morrendo, porque ele surge 3 dias depois e vai ao encontro das pessoas que tinham abandonado, que tinham traído, que tinham deixado, que ficaram acovardadas, e sem nenhuma palavra de queixa, sem nenhuma cobrança. Então o perdão, ele tem essa estatura. Quando eu perdoo, eu aprendo, e quando eu aprendo, eu sou capaz de superar a morte, e venho ao encontro do outro e diz, está tudo bem, eu tenho olhos de amor para o outro.
Quem mais? Aqui. Uma pessoa, quando entra na nossa vida pela culpa ou pela mágoa, ela está para sempre na nossa vida, porque isso vai se transformar em amor? Até que eu supere, fica o peso. Porque muitas vezes a gente age em relação ao outro que a gente pensa que é amor, mas não é amor, é culpa. A gente está tão culpado que a gente não consegue dizer não para um filho. O filho nos manipula, nos dobra ao seu belo talante, e nós vamos cedendo, permissivamente, porque temos uma culpa com aquele filho desta encarnação ou de outra, e vamos dizendo vários sims quando era para dizer não. Ao olhar externo pode parecer amor, mas na verdade é culpa que inviabiliza um processo de educação. Muitas pessoas são movidas pela culpa e passam a ser escravas dos outros. Quantos de nós, por exemplo, nos matamos de trabalhar sem precisar? Mas a gente tem uma culpa que a gente não pode repousar, não pode se cuidar do corpo, não pode se fazer, não pode se atender, não pode... Por quê? Tem um comando de culpa que nos rege a consciência, às vezes vindo de uma outra existência, e que pode parecer uma dedicação a um bem, a uma causa, ao espiritismo, a uma causa outra, filantrópica ou caritativa, e às vezes é culpa. Eu me sinto tão culpado que eu tenho que estar fazendo as coisas, demonstrando claramente, na minha atitude, que é um peso, não é leve. A caridade que eu faço não é leve. A minha dedicação ao outro não é suave, porque ela está revestida de culpa. Há muitos comandos que nós trazemos na alma que são culpas. Quando eu digo eu tenho que fazer, a palavra eu tenho que fazer, a frase fala de um comando psicológico que mostra que eu trago culpa. Quantos de nós somos perfeccionistas? A gente tem que fazer tudo perfeito. E por mais que a gente se esforce, a gente não consegue fazer do jeito que a gente gostaria de fazer. E ninguém faz como a gente acha que tem que ser feito. Pode lavar a cozinha, você vai, lava de novo. Fica um brinco. São pessoas perfeccionistas, culpadas, e tentam fazer de uma forma perfeccionista as coisas para liberar-se da culpa que trazem. Elas não conseguem acolher-se de uma forma mais leve para fazer os movimentos de aperfeiçoamento. Porque ser perfeccionista é uma coisa e se fazer aperfeiçoadamente é outra coisa. O perfeccionista sempre é um sofredor, porque nunca está bom do jeito que ele faz ou que os outros fazem. Então há muitos comandos de culpa que regem a nossa existência e que estão precisando de atos de perdão para que a nossa vida seja mais rica, mais bela, seja feita de sim e não, e nós possamos atender os outros, atendendo a nós mesmos, de uma forma a que todos possamos crescer. Doutor, queria ouvir a sua exploração a respeito desta máxima. A pessoa que odeia, porque o ódio é um veneno que a pessoa toma e quer que o outro morra. Essa é uma fala que está consagrada e que faz parte de todos nós, porque a gente acha que quando a gente fica com ódio do outro, a gente pensa que esse ódio vai resolver a nossa dificuldade. E essa dificuldade, ela só me contamina, ela só me prejudica, ela não prejudica o outro, porque o outro está na boa. Às vezes o outro que nos fez o mal já se perdoou, já tentou se reconciliar conosco, mas a gente fica dando um gelo no outro, a gente fica... E passa vivendo um sofrimento, achando que a gente está punindo o outro. E eterniza um sofrimento, enquanto que o outro está livre. Então, o ato de se sentir mobilizado por um rancor e não querer restaurar a relação, não querer uma aproximação, não querer fazer as pazes com o outro, a gente acha que a gente vai dar para o outro a possibilidade do outro ter paz e eu me fecho. Mas o outro às vezes já está em paz, quem não está em paz sou eu. Então isso é muito comum. Veja que Simão Pedro faz essa pergunta que você fez. Ele diz, Jesus, mestre, veja lá, quantas vezes eu devo perdoar? Ele perguntou isso. Porque a gente perdoa. Quantas vezes a gente perdoa? No telefone, a pessoa telefona para você, não entendeu, e diz, repita, aí você repete. Ela não entendi, repita. Quantas vezes você repete no mesmo tom de voz? Na quarta vez você já está dizendo, tu é surdo, ou então você já está berrando no telefone, já perdeu a compostura.
só para responder no telefone uma coisa que o interlocutor não está ouvindo. Imagine perdoar. Então Pedro, que era um espírito muito grande, ele disse assim, 7 vezes está bom? Porque a gente pensa que 7 vezes é pouco, mas é muito 7 vezes. Experimente alguém fazer com você 7 vezes uma coisa errada e vê se você perdoa 7 vezes. Não perdoa nada, é difícil. Isso é um número muito difícil. Aí o que é que Jesus responde? Não, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O que é que ele quis dizer para Pedro? Pedro, olha, tu és capaz de perdoar, o número de vezes, 7 vezes é o teu limite, mas não te esquece de que tu és capaz de errar infinitamente. Tu erras todos os dias 70 vezes 7 vezes. Então tu precisas do perdão dos outros. Então tu não vai perdoar os outros, fazendo um favor para os outros. Você precisa desse perdão, e esse perdão que você precisa dar. Porque nessa semana, quantas vezes você lesava os outros? Em casa, levantou-se e dá bom dia, respondeu mal, no trânsito, deu uma chavecada, passou do lado de uma pessoa que estava dirigindo mal e fez assim, de propósito. Você sabe que a pessoa vai ficar com raiva, você só fez assim. Deu aquele sorriso, quando esperou, não dá chance para a pessoa se vingar de você xingando, né? Fazendo um gesto coreográfico com as mãos, você fica olhando para frente, só faz assim. Quer dizer, isso é uma vingança. Quantas dessas situações nós fizemos agora nessa semana? Então, nós precisamos de perdão dos outros, porque os outros são feridos por nós, consciente ou inconscientemente nós ferimos. Então, nós precisamos exercitar esse perdão para os outros, porque é um caminho de mão dupla. Então, fazer as pazes com o outro é fazer as pazes consigo mesmo. Eu vou contar uma pequena história que ela é bem ilustrativa. Uma moça me telefonou uma vez, 1h30 da manhã. E a conversa foi se alongando e ela querendo saber se eu estava sabendo quem era. Eu disse, não. E ela foi perguntando e foi dizendo, não, é porque eu magoei você. Eu disse, quem é você? Magoou como? Aí eu perguntei, você é espírita, não é do movimento espírita? Ela disse, eu sou espírita. Aí eu escaneei os últimos tempos, não me lembrava daquela semana anterior. E aí eu fui perguntando e ela foi ficando assim meio chateada, porque eu não lembrava. Aí eu perguntei para ela, quando foi que você me magoou? Ela disse, não, faz 1 ano e meio atrás. Ó. 1h da manhã, aí eu fiquei magoado com ela, porque ela me telefonou 1h30 da manhã para pedir perdão. Mas veja, ela passou 1 ano e meio para me dar um telefonema. Ela achou que me magoou, mas se fosse uma coisa importante, eu deveria lembrar. Eu não lembrava da coisa, não lembrava dela, não lembrava de nada. Eu não tenho Alzheimer ainda. E ela foi ficando chateada. Eu disse, olha, se você quer ser perdoada, tudo bem, você pode ser perdoada, mas eu não consigo te perdoar, porque eu nem consigo me lembrar que senti mágoa por você. Ela disse, ela ficou assim, sabe, meio desanimada. Eu acho que ela ficou magoada comigo também, por eu não ter conseguido lembrar. Então, quantas situações acontecem na nossa vida e nós somos demandados. E um torpedo resolveria, um telefonema, olha, fui mal, um abraço, uma oração sincera para tirar do nosso coração aquela encrenca que ficou. Foi uma rusgazinha, nós temos uma sensibilidade de porcelana, como diz Bezerra de Menezes, e às vezes a gente se machuca por qualquer coisa. Então a gente já vai trabalhando essa sensibilidade, já vai trabalhando para ir atualizando mágoas e culpas que vêm no dia a dia, para que elas não se transformem em expressões tóxicas, em venenos da alma, que em sentindo, acontece o que você diz. Eu vou me envenenando achando que é o outro que vai passando mal. Eu vou me envenenando achando que eu estou me vingando do outro. Eu não estou me vingando do outro, estou matando as minhas células, estou criando conexões espirituais ruins, estou ficando mal disposto para desempenhar o meu trabalho profissional, para viver em casa, no lar. Desforro do outro que passa no meu caminho. Então precisamos perdoar todos os dias. Eu estava numa pizzaria e um cidadão me ofereceu uma pizza que não foi a correspondente que eu pedi. E quando ele trouxe, eu disse, cadê a pizza portuguesa? Ele disse assim, não, é essa aí. Eu digo, mas como essa aqui? Cadê o tomate, cadê a cebola, cadê o ovo? Fiz logo como se fosse um chefe. E ele ficou calado. E quando foi servir, disse assim, qual é que o senhor quer? A Primeiro Amor ou a pizza portuguesa? Que era uma pizza que tinha 2 qualidades. Eu digo, me sirva essa aqui, essa chechelenta. Eu usei uma expressão assim, desqualificadora. E fui desqualificando o homem. E quando ele se afastou, a minha esposa, que estava fazendo refeição comigo, disse assim, você leu o cardápio? Eu não tinha lido o cardápio. Chamei. Quem disse que ele se aproximou? Ele me tornei invisível para ele. Eu até achei que ele era um espírito, porque ele não me via mais. Quando veio o cardápio trazido pelo outro garçom,
Eu olhei, pizza portuguesa, entre parênteses, não tinha ovo, não tinha cebola, não tinha tomate. Aí deu a culpa. Culpa de tê-lo agredido refinadamente. Porque às vezes a gente agride fraternalmente os outros. E eu tinha me sentido nessa posição. Eu disse para minha companheira de viagem, disse, eu não vou ficar com essa não, eu vou ter que me restaurar com ele. E fiquei chamando, mas ele nem para trazer a conta ele veio. Aí eu fui atrás dele, bati no ombro dele, quando ele se virou, eu estendi a mão e disse, eu quero lhe pedir desculpa, porque eu fui muito grosseiro com o senhor. Ele pegou minha mão e sacudiu, quase que me arrebentou o ombro, dizendo, eu lhe perdoo. Eu não pedi perdão, eu pedi desculpa, que foi uma falta pequena. Ele significou como uma falta grave. Ia chegar em casa, maltratar a esposa maltratar o filho maltratar o cachorro ia morder alguém na rua, e esse alguém mordido ia lá parar no meu consultório, no pronto-socorro para eu tratar. Aquilo que a gente faz volta no efeito bumerangue. Por isso, encerrando o nosso encontro, eu gostaria de lembrar a fala de Maria Dolores, através de Chico Xavier, quando estabelece na Cantiga do Perdão, dizendo, não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que existe e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembra o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo seu foco opulento. A nutrir dia a dia, a noite, na sua escuridão insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário, o verme, a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte de horizonte, quando for necessário. Perdão que se nos destaque na beleza da rosa, estrela setinosa, que ao invés de pousar sobre um diamante, desabrocha sobre um espinho, como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém, e alta, bela, generosa e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se nos destaque na humildade da terra, silenciosa, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrares sem sombra os instantes felizes, na seara de luz na qual a luz de Deus se insinua e reflete, é mais do que importante e essencial que te esqueças, por fim, de todo mal, e em tudo do bem a que te deixe, Deus espera que tu ajudes e abençoes, perdoando e amando outra vez. Obrigado.